Oi, gente. Vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente vinha vendo sobre a organização e arquitetura de computadores, tá? Na aula passada, a gente reviu o conteúdo referente à arquitetura de Von Neumann, tá? A gente estudou sobre os dispositivos de entrada, a unidade de memória e a CPU, né? A unidade de processamento. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre outro componente, né, que compõe essa arquitetura, que são os barramentos, que basicamente nessa imagem está representado por essas setinhas aqui, tá? Então a gente vai compreender o que são esses barramentos e qual a função deles dentro do nosso computador, beleza? Então vamos lá. Basicamente, a gente pode dizer que os barramentos, eles são os caminhos que servem para fazer a comunicação entre dois ou mais dispositivos. Quando a gente estudou a arquitetura de Von Neumann, a gente viu que a gente possui dispositivos de entrada que mandam informações para o computador, e essas informações passam pela memória, vão para a CPU, depois essas memórias precisam ir para um dispositivo de saída para que seja exibido para a gente, não é verdade? Mas como é que essas informações elas passam de um dispositivo para outro, né? Então, o barramento ele é responsável por fazer esse transporte, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem algumas imagens que vai ilustrar um pouco isso que a gente quer mostrar. Nós temos aqui o local onde a gente acopla, né, na nossa memória RAM. Esse é um exemplo de memória RAM. Aqui a gente tem o local onde a gente acopla a nossa memória RAM, por exemplo. Aqui eu tenho onde a gente acopla nosso processador. Então, esses dispositivos, eles estão conectados, tá? A gente pode dizer assim, a partir do que a gente chama de barramento, certo? Então, dentro esses slots, tá? E também pela placa, existem, a gente pode chamar de linhas, tá? Linhas como essa daqui, que servem para fazer vamos dizer assim, o percurso, tá? Por onde nossos dados caminham. Sabe aqueles zeros e uns, aqueles pulsos elétricos que se ligam e desligam, né? Então, quando a gente tem um pulso ligado, né? A gente tem um 0 ou um 1, a partir dessas linhas, desses circuitos, tá? Que essa informação vai ser transportada, tá bom? Então, nesses circuitos, tá? Em todos os nossos circuitos, tem tudo aquilo que a gente já estudou lá no componente de informática básica, quando nós vimos a evolução dos computadores, né? A gente viu que tem os transistores, tem os circuitos integrados. A gente tem alguns exemplos, né? A gente consegue até identificar alguns exemplos aqui. Então, tudo isso, certo? Todos esses circuitos, eles se comunicam, tá? E servem para enviar informações de um dispositivo para outro, beleza? Então, em resumo, o que a gente precisa compreender é que, basicamente, barramentos são os caminhos, tá? Para fazer a comunicação entre esses dispositivos. Se você não está conseguindo compreender que conexão, que comunicação é essa que eu estou falando, volta na aula anterior, que é porque você não conseguiu compreender bem qual foi a ideia que eu tentei passar para vocês. Lembrando que dúvidas, vai no link que está aí na descrição, beleza? Então, a gente pode classificar esses barramentos três formas, tá? Primeiramente, vamos tentar ilustrar essa imagem. Aqui eu tenho a CPU, né? Que é a unidade de processamento. Tenho aqui minhas memórias. E tenho os dispositivos de entrada e saída, né? Ambos são entrada e saída, beleza? E aqui eu tenho os barramentos, que são essas linhas, lembra? Já falei? São essas linhas que fazem essa comunicação, tá? Aqui eu tenho os barramentos, certo? E aí eu posso classificar ele de três formas. Primeiramente, a gente tem as linhas de dados. Bem simples a gente identificar qual é a função delas, né? Basicamente, fazer o transporte de dados entre um componente e outro,
tá bom? Então vamos tentar, por meio dessa imagem que vocês estão vendo na tela, ilustrar como é que funciona, tá? Essa comunicação de dados a partir do barramento, certo? Como eu falei para vocês, os barramentos são essas linhas, né? Esses circuitos que servem para fazer a comunicação entre um dispositivo e outro, beleza? E aí, lembrando que a gente está vendo o que são as linhas de dados, tá certo? E essas linhas, elas basicamente servem para transportar os zeros e uns, ou seja, nossas informações, as informações que a gente está utilizando em relação a programas, quando a gente quer abrir um arquivo, ok? Então, o barramento, a gente fala sobre o tamanho desse barramento, né? A largura desse barramento. Isso vai depender da quantidade de linhas que nós temos para que os dados possam ser transportados, tá certo? E aí o nosso barramento ele pode ter, por exemplo, 8 linhas, 16 linhas, 50, 100 linhas. Isso vai depender da nossa máquina, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho aqui, certo? Um barramento e que ele permite que eu use 8 linhas para fazer esse transporte de dados, beleza? Supondo que eu quero transportar um total de 16 bits, certo? Vamos dizer assim. Uma coisa que a gente tem que saber sobre o barramento é que cada linha dessa só transporta por vez ou um 0 ou 1, tá certo? Então, não existe a possibilidade da mesma linha ela transportar mais de um bit, certo? Lembrando que cada bit é ou 0 ou 1 de uma vez, tá legal? Então, supondo que eu tenho 8 linhas, certo? De barramentos e que cada linha só pode transportar um bit por vez, se eu quiser fazer o transporte de 16 bits, o que é que vai acontecer? Inicialmente, né, o meu barramento, supondo que eu quero enviar uma informação da memória RAM para a minha CPU, como eu expliquei na nossa aula passada, né, que esse processo acontece. Então, para isso, eu vou precisar fazer esse percurso 2 vezes, não é verdade? Eu vou precisar mandar 8 bits em uma vez, né? E depois eu vou precisar mandar mais 8 bits, tá legal? E aí a gente consegue compreender um pouco como é que funciona essa velocidade em que o nosso computador processa alguma coisa, certo? O tempo que a minha memória leva para enviar essa informação até a minha unidade de processamento, isso vai implicar no tempo que a informação vai ser processada, não é verdade? Então, se o meu barramento possui 8 linhas, eu vou precisar fazer esse percurso 2 vezes. Porém, se eu tiver um barramento que possui 16 linhas, percebam que esse processo já vai ficar mais rápido, não é verdade? Porque agora, para enviar 16 bits, essa memória não vai precisar fazer esse percurso 2 vezes, não é verdade? Porque ele consegue enviar todos esses bits de uma única vez, tá? Então, essa questão do barramento, ela é uma das implicações para que nossa máquina possa funcionar, possa processar com maior velocidade, beleza? Fazendo uma analogia com nossa vida real, vamos dizer assim, certo? Vamos supor que eu quero, certo? Isso aqui é uma cidade, tá bom? E a gente vai fazer um percurso específico. Vamos supor que eu quero partir do ponto A até o ponto B, tá bom? Vocês observam que essa rua, ela só possui 2 vias, né? Uma via para eu ir e outra via para eu voltar, beleza? Se eu partir do ponto A até o ponto B, nessa via, eu vou gastar uma certa quantidade de tempo, tá? Agora, vamos supor que eu vou fazer o mesmo utilizando essa outra via aqui, certo? Tenho também um ponto A e aqui eu vou ter um ponto B, de boas? Só que essa via, ela é um pouco mais larga, né? Ela tem aqui agora para eu ir 2 vias e para eu voltar outras 2. O que é que isso implica? Isso quer dizer que se eu
usar essa via aqui, ela tem mais espaço, então o fluxo de veículos ele vai conseguir ocorrer de forma bem mais tranquila, não é verdade? A gente pode dizer assim que o trânsito nesse local vai ser bem menor, porque tem mais espaço para que os carros possam se locomover, beleza? Então, eu consigo deduzir que se eu partir do ponto A até o ponto B utilizando essa via, eu posso gastar 2 vezes menos tempo, não é verdade? A mesma coisa acontece quando a gente está quando o computador está levando informação de um componente até o outro, beleza? Quanto mais espaço, mais linhas esse barramento tiver, para fazer o transporte dessas informações, desses dados, mais rápido esse processamento vai acontecer, tá bom? E aí a gente pode partir para as linhas de endereço, beleza? Essas linhas de endereço é uma forma para que o nosso barramento utiliza para não se perder, tá certo? Para as informações não serem perdidas. Por quê? Nós temos vários componentes. Nós temos a unidade de processamento, temos memória, temos os dispositivos de entrada e saída, e o barramento ele precisa definir endereços de partida e endereços de chegada, tá bom? Então, esses endereços, eles servem para que o nosso computador entenda, certo? De onde a informação tem que partir e para onde essa informação deve chegar, tá certo? Então, basicamente é uma linha, se a gente pode também trazer para a nossa vida real, né? Quando a gente vai de um local para outro, a gente precisa saber de onde a gente está saindo e para onde a gente quer chegar, não é verdade? Se a gente não tiver o endereço do local onde a gente vai, o que é que acontece? A gente vai ficar perdido, não é verdade? Então, basicamente, essas linhas de endereço, tá? Elas servem para que o computador saiba definir de onde a informação parte e aonde ela vai chegar, ok? E as linhas de controle, elas simplesmente servem para fazer o controle dessas informações. A gente pode dizer assim, o fluxo dessas informações, para que não sejam enviadas informações em excesso que o computador não consegue transportar, certo? A gente tem que lembrar que essas linhas do nosso computador, elas são pulsos elétricos, né? Elas são a energia que está passando ali dentro, tá bom? Então, vamos supor, se um componente manda uma informação por um local e outro componente que está ligado nessa mesma linha manda também, essas informações elas podem se cruzar e se perderem, tá bom? Então, essas linhas de controle, elas servem para fazer o controle de fluxo desses arquivos, certo? Dessas informações que circulam por dentro do nosso computador. Então, a gente pode dizer que basicamente ele é como um guarda de trânsito, tá? O guarda de trânsito ele está ali para interromper o fluxo de veículos, vamos dizer assim, em alguns pontos específicos para que o fluxo possa correr bem, né? Sem que haja choque entre veículos. Da mesma forma funciona as linhas de controle nos nossos barramentos. Tranquilo? Então, em resumo, na arquitetura de Van Neumann, a gente tem os dispositivos de entrada, certo? E quando eu aciono um dispositivo de entrada, nós temos linhas específicas, né, circuitos, barramentos que servem para fazer o transporte, o endereçamento e o controle dessas informações. Lembra que quando eu dou um clique no meu mouse, que é um dispositivo de entrada, eu estou enviando um pulso elétrico, tá? Um sinal de zeros e uns para o meu computador, informando que eu quero fazer alguma ação, que no caso é o clique, tá certo? E aí essas informações vão ser passadas para a minha unidade de memória, que por meio de barramentos, tá? Se comunica com a CPU, que é a minha unidade de processamento. Essa unidade de processamento, por sua vez, pode devolver informações para a nossa unidade de memória, também a partir dos barramentos.
E essa unidade de memória, minha CPU, pode se comunicar com dispositivos de saída, como um alto-falante, como um monitor do meu computador, para que essa informação que ele está processando, esses zeros e uns, possam ser enviados para que o usuário visualize, tá? Então, para que a gente entenda essa arquitetura desse computador, a gente pode tentar analisar e compreender, assimilar um pouco essa arquitetura de Van Neumann, ok? Então, não esqueçam, nós temos dispositivos de entrada e saída, que são, a gente costuma chamar dos periféricos, né? Temos as unidades de memória. Próximas aulas a gente vai destrinchar melhor. Já falei na aula passada sobre alguns. A gente vai falar sobre essas memórias, né? Memória cache, os registradores, memória principal, secundária, de forma mais detalhada. Temos a CPU, que é a unidade de processamento, beleza? E temos o barramento. Não compreendeu o que é barramento? Tenta voltar à aula, tenta ver com mais atenção, tenta dar uma olhada no livro, certo? Que a gente está utilizando. Já deixei o link no início da nossa aula. Tranquilo? Então, basicamente, essa é a nossa aula de hoje, ok? Para a próxima aula, como eu já disse, a gente vai falar sobre a organização da memória cache. Citei ela na primeira aula. Se não lembra nada sobre ela, já volta lá, dá uma olhadinha no que foi falado sobre a memória cache, para que você já tenha uma pequena noção, tá? Do que é? E aí nessa próxima aula a gente já vai dar uma aprofundada maior no seu funcionamento. Beleza? Então, é um componente, gente, um pouco complicado a gente entender essa lógica que tem por dentro do computador, mas é muito importante para que a gente consiga entender os processos, tá? As coisas que acontecem, como o computador funciona de forma interna, né? Toda essa lógica que tem por trás. Beleza? Então, bons estudos, continuem vendo o material, tá? Não esqueçam, dúvidas, usem o link que tá aí embaixo. Beleza? Então, até mais.